Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês irão estar vendo essa videoaula. Como prometido, eu estou, né, gravando aqui para vocês sobre o tema da aula, do assunto, conteúdo que vai ser exigido de vocês na prova global, lá na próxima semana, tá certo? Então, nosso tema aqui é sobre urbanização e planejamento urbano, né? Vamos discutir um pouco sobre a questão aí das cidades. Então, aqui tem uma citação, né? A urbanização deve ser entendida como um processo que resulta principalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano, ou seja, principalmente aí da saída de pessoas que moram no campo para a cidade. É um processo. E por se tratar de um processo, a urbanização se concretiza quando o percentual da população urbana é superior ao da população rural. Ou seja, o processo de urbanização ocorre aí com a saída da população que vive na zona rural para a cidade. E nós dizemos realmente que esse processo está se realizando, está acontecendo, quando o percentual da população que vive na cidade é maior do que a população que habita a zona rural. Então, como diferenciar população urbana de população rural? Tem esse questionamento, nessa pergunta. Primeiramente, vamos classificar, né, a população e a população rural. Existem aí três critérios que são utilizados para diferenciar a população urbana, aquela que vive na cidade, da população rural, que é aquela que vive no campo. Primeiro, o critério administrativo. Segundo, o critério estatístico. E o terceiro, o critério científico. Vamos aqui. O critério administrativo. Então, de acordo com o critério administrativo, toda sede do município é uma cidade e toda sede de distrito é vila. Sendo assim, é considerada urbana toda a população que habita a sede de um município ou a sede de um distrito. O critério administrativo é o critério adotado no Brasil pelo IBGE, tá bom? Então, eis aí o critério administrativo de população. O critério estatístico. Então, de acordo com o critério estatístico, a população é considerada urbana se reside em uma aglomeração com população superior a certo número de habitantes, de 2.000 e 500.000 habitantes, respectivamente. E é considerada rural a que vive no campo em aglomerações com população inferior a anteriormente citadas. Países como França e México aplicam este critério. Então, o critério estatístico é de acordo com a quantidade, né, de população aí que habita uma cidade, um território. E o critério científico, para o geógrafo, o critério administrativo e o critério estatístico são falhos. É considerado urbana apenas a população que habita aglomerações em que a maioria da população ativa, radicada nela, né, ou seja, que habita lá, exerce atividades econômicas secundárias e terciárias, sendo considerada rural aquela em que a maioria da população ativa exerce atividades primárias. Ou seja, nesse critério científico aí, né, a população considerada urbana é aquela que mora na cidade e exerce atividades ligadas à indústria e também ao setor de serviços, né, ao comércio e, e outros serviços. E a população rural, no critério científico, é aquela que está empregada no setor primário, que são as atividades agropecuárias, né, agricultura e pecuária. Beleza? E qual foi o primeiro país do mundo a se urbanizar? Quando a gente fala em urbanização, naturalmente a gente vai falar em industrialização, porque foi devido à industrialização, né, que teve início o processo de urbanização no mundo. Então, o primeiro país que se urbanizou foi a Inglaterra, né, lá no século XIX. Então, em 1850, a população da Inglaterra, mais de 50% já era urbana. Por quê? Porque no finalzinho do século XVIII teve início lá a Revolução Industrial. E esse fenômeno causou a saída de grande parte da população que vivia no campo para a cidade. Então, por esse motivo, a Inglaterra, né, foi o primeiro país do mundo a se urbanizar devido ao fenômeno da industrialização que iniciou-se lá também.
Então, no século XIX, a Inglaterra já era um país urbanizado. Aqui temos outro questionamento, né? A urbanização ocorreu da mesma forma e ao mesmo tempo nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos? A resposta, inicialmente, pessoal, é não. Vamos ver o que aconteceu aqui. Então, nós vimos que a Inglaterra, ainda no século XIX, né, na sua primeira metade, em 1850, já era um país urbanizado, devido ao momento da Revolução Industrial. O restante da Europa, né, o processo de urbanização ocorre somente na segunda metade do século XX, justamente na fase da segunda Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial se deu na Inglaterra, né, com o uso do carvão mineral e da máquina a vapor como fonte de energia, e a segunda fase da Revolução Industrial se dá na segunda metade do século XIX. Foi nesse momento em que a indústria ela sai da Inglaterra e alcança outros países europeus. Então, esses outros países europeus também passam a se urbanizar. A população começa a sair do campo e ir para a cidade. Nos países subdesenvolvidos, né, os países da América Latina, como o caso do Brasil, países africanos e alguns países asiáticos, a urbanização é mais recente, né? Foi ocorrer aí a partir do século XX, principalmente, né, a partir da finalzinho da primeira metade e a segunda metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, é que nos países subdesenvolvidos a população começa a sair do campo e ir para a cidade, né? Esses países aí começam a se urbanizar após, né, a Segunda Guerra Mundial. Então, quais foram os fatores que impulsionaram a indústria, a urbanização, além da Revolução Industrial? Primeiramente, foi a modernização da agricultura no final do século XVIII. Aqui, pessoal, inicialmente lá na Inglaterra, tá certo? Então, a mecanização, né? A introdução de novas técnicas na prática agrícola, que é chamada de revolução agrícola, a introdução dessas novas práticas, dessa mecanização na agricultura, causou o aumento da produtividade rural e diminuiu a necessidade de mão de obra. Logo, expulsou o homem do campo. Ou seja, se tinha muitas máquinas para aumentar a capacidade de plantio e do cultivo e da colheita, não precisava de mão de obra, ou seja, de homens, de agricultores para fazer todo esse trabalho, porque as máquinas já faziam isso. Consequentemente, aumentou o desemprego entre os moradores, a população do campo, que se viram obrigados a ir para a cidade atrás de emprego, né, de melhores condições de vida. Outro fator que impulsionou a urbanização foi aí o desenvolvimento da manufatura e o início da primeira revolução industrial. Nesse momento, as cidades foram se tornando áreas de atração para uma grande massa de trabalhadores que haviam sido expulsos do meio rural, viu? Então, é, o surgimento da Revolução Industrial, né, fez com que essa população também que habitava no campo saísse de lá e fossem para a cidade, né, para poder justamente ter emprego nessas fábricas, né, que se instalavam nas cidades. Então, a consequência da Revolução Industrial foi essa urbanização, né? Foi aí o crescimento da população na cidade. E isso ocorreu em vários países e várias cidades se destacam, né? Em 1900, no final, último ano do século XIX, existiam no mundo 16 cidades com população superior a 1 milhão de habitantes, né? Nós vamos ver agora aí como cresceu a população de algumas cidades e países ao longo do século XX, tá ok? Então, dentre elas, somente duas, Pequim e Calcutá, situavam-se em países periféricos, ok? Já em 1950, aí, né, a metade do século XX, havia no mundo 20 cidades com população superior a 2,5 milhões de habitantes. Dentre essas cidades, apenas 6 pertenciam, né, se localizavam em países subdesenvolvidos. Quais eram elas? Buenos Aires, na Argentina, Calcutá e Bombai, na Índia, Cidade do México, no México, e Rio de Janeiro, no Brasil. Em 2000, né, o final do século XX, praticamente metade da população mundial já estava vivendo nas cidades. E as previsões, né, aí para o ano de 2015, que nós já ultrapassamos, são as de que
De 36 cidades com mais de 8 milhões de habitantes, somente 4 pertencerão ao grupo de países mais desenvolvidos. No caso, que cidades são essas? Nova York, Los Angeles, nos Estados Unidos, Tóquio e Osaka, no Japão. E as outras cidades mais populosas se localizam nos países subdesenvolvidos, ok? Então, nós podemos concluir que o crescimento urbano, né, o crescimento da população nas cidades, decorrente dessa saída do campo para a cidade, é maior nos países subdesenvolvidos. Grande parte das metrópoles do mundo hoje, as mais populosas, se localizam em países aí subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. No Brasil, nós temos São Paulo, ok? Características do processo de urbanização no Brasil. Vamos ver aqui rapidão, né? Por mais que nós vamos voltar ainda a falar sobre a urbanização no Brasil, vamos introduzir aqui. Então, no Brasil, né, o processo de urbanização foi marcado aí pela formação de algumas grandes cidades, que concentram parte expressivo das riquezas e também da população brasileira. Né? Eu já citei o exemplo de São Paulo, mas nós também temos o Rio de Janeiro, né, que é uma cidade bastante populosa no Brasil. O processo de urbanização no Brasil ocorreu com expressivo crescimento de atividades terciárias, né, aquelas ligadas ao comércio e aos serviços. Então, incluindo aí as atividades do setor formal e do setor informal da economia. Ocorreu em ritmo acelerado, principalmente entre as décadas de 1950 e 1990, e geralmente de forma não planejada. E esse processo de urbanização no Brasil, né, que ocorreu mais aí a partir da segunda metade do século XX e que não foi planejada como era para ser, pessoal, causou a expansão desordenada das cidades, né? É, concentração em áreas de risco dessa população, nas periferias, formação de favelas, certo? Moradias precárias, né? Áreas sem saneamento. Então, esses são os problemas que causaram, né, que se criaram com a urbanização das cidades brasileiras, né, na segunda metade do século XX. E, né, eu já adiantei para vocês, olha, apresenta um padrão periférico de crescimento, com a formação de amplas manchas urbanas e a população de baixa renda sendo empurrada para as áreas mais distantes do centro, ou seja, a periferia, né? Ocorre a favelização dessa população que se concentra na cidade, certo? Nós podemos ver isso nas grandes cidades brasileiras, né? As áreas centrais são mais desenvolvidas, mais limpas, digamos assim, e na periferia ocorre a favelização, certo? É assim que foi assim que se caracterizou o processo de urbanização no Brasil. Mas o que é cidade? Pronto, aqui tem algumas definições, né, de acordo com alguns autores. Para Fiorilo, o vocábulo urbano do latim urbs significa cidade, por extensão, os habitantes desta. Para Lute, a cidade é a mais espetacular forma de transformação do espaço geográfico realizada pelos seres humanos, né? Ou seja, é uma ação, é uma transformação do ser humano no espaço. Para Clarke, cidade é uma unidade de análise consistindo em um conjunto de edifícios, atividades e população conjuntamente reunidos no espaço. Aqui está a definição do que é cidade para alguns autores importantes. A cidade é um alojamento de pessoas? Que tipo de cidade nós queremos e merecemos ter? Aqui é mais questionamentos, certo? Então, com mais da metade da população habitando as cidades atualmente no mundo, vivendo o urbis, é comum observar o caos urbano, né? Nós não percebemos muito isso porque nós moramos em uma cidade média, não tem caráter de metrópole, de uma grande metrópole. Mas quem mora numa cidade grande, numa capital como Fortaleza, São Paulo, percebe sim o caos que é viver, ter uma vida urbana, né? Principalmente essa população que mora na periferia, que mora nas favelas. O que ocorre? Falta de infraestrutura, moradias precárias, né? Falta de áreas de lazer, o desemprego entre essa população que habita a periferia, falta de planejamento, né, aí por parte do poder público que possibilite aos moradores dessas áreas condições básicas de vida, né? Aí tem mais questionamentos. O que o geógrafo tem a ver com isso?
né? Nós estamos numa aula de geografia discutindo urbanização, o crescimento da população na cidade, e isso tem tudo a ver com o trabalho do geógrafo e também com a geografia. E você, enquanto cidadão, qual é o seu papel na construção de uma cidade melhor? Todos nós temos essa responsabilidade, né? Como cidadãos, né? Cidadão vem de cidade, que habita a cidade. Então, todos nós temos aí uma responsabilidade como cidadão para poder fazer da nossa cidade um local melhor, certo? Então, algo muito importante na legislação brasileira é a questão do planejamento urbano. E, pessoal, né, o planejamento urbano são ações que servem para melhorar as condições da cidade para o acesso do cidadão. E foi criado várias legislações no Brasil para tornar e fazer da cidade esse local adequado para a melhor qualidade de vida da população, ok? Então, com a finalidade de garantir a função social da cidade, foi criada a chamada Política de Desenvolvimento Urbano. Está lá na Constituição Federal do Brasil, nos artigos 182 e 183, que trata dessa questão da política urbana, né? Ações para melhorar a infraestrutura da cidade, para melhor assim atender às necessidades da população. Então, aqui tem o trecho desses artigos da Constituição. É interessante a gente ver, a gente conhecer a lei para saber os nossos direitos, tá bom? Então, no artigo 182 diz assim: a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano de desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, certo? Então, foi criado o plano diretor, né? O que é o plano diretor? Olha só, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Cada cidade, cada município com mais de 20 mil habitantes tem que ter o seu plano diretor, que são diretrizes, né, de usos do território da cidade. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Ok? E no artigo 183, o que é que diz? Aquele que possui como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Né? Então, aí, esses parágrafos da Constituição tratam da questão de política urbana, né? Do uso social da cidade, da função social da cidade para a população. E quanto à função social da cidade? Olha só, uma cidade ela só cumpre aí a sua função social quando garante a seus habitantes serviços básicos, pessoal, para qualquer cidadão. Moradia, a livre circulação, né, no espaço da cidade, lazer e trabalho, né? Quando existem esses serviços aí para os habitantes de uma cidade, a cidade está cumprindo a sua função social. Ah, professor, de quem é a obrigação disso aí, de garantir isso, né, para os habitantes da cidade? Poder público. A lei está lá, né? Todos têm que cumprir, os cidadãos também. Mas quem está no poder, né, foi eleito para quê? Para cumprir responsabilidades, né? Fazer cumprir direitos e deveres para a população, ok? Aqui tem algumas imagens, né, de algumas condições de moradia, certo? Boas condições e péssimas condições, principalmente nessa primeira imagem, né, são péssimas condições, e nas outras podemos citar que são boas condições de vida, certo? Voltando a essa imagem de moradia, né, é um direito social, certo? Também a livre circulação, né, a cidade cumpre essa função social quando dá acessos, né, à livre circulação para seus cidadãos. O lazer, né, então, áreas de lazer é importante que o poder público aí promova para a população que vive na cidade. E trabalho, né, pessoal? Muito importante também aí a questão, já que nós vivemos num país onde o desemprego é muito elevado.
Aqui tem a canção, né, intitulada A Cidade da Nação Zumbi. Eu não vou me ater, tá ok? Mas quando vocês estiverem com acesso ao vídeo, vocês podem dar um pause para poder ler a letra da música, tá ok? Então, com a finalidade de regulamentar os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelecer diretrizes gerais da política urbana, foi aprovada em 10 de julho de 2001 a lei denominada Estatuto da Cidade. Então, pessoal, está na Constituição Federal, né, a questão da cidade atender a sua função social para a população. O plano diretor também, né, são aí diretrizes para a cidade poder cumprir com a sua função social. E baseado nos artigos 182 e 183 da Constituição, foi aprovada essa lei federal aí, que é chamada de Estatuto da Cidade, com esse propósito, né? Também da cidade fazer cumprir sua função social para com seus habitantes. Aqui tem trecho, né, de uma notícia da Folha de São Paulo, um jornal lá de São Paulo, falando sobre o plano diretor e a lei de zoneamento. Né? Então, aqui diz o seguinte: o Estatuto da Cidade obriga o plano diretor a estabelecer planos não apenas para o espaço urbano, mas para todo o território municipal, incluindo, portanto, o espaço rural, ou seja, o espaço do campo, né? O plano diretor não é somente diretriz para a área urbana da cidade, mas também toda a área do município, incluindo a área rural. O plano diretor é uma lei municipal obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, como nós vimos nos artigos da Constituição, né? 182 e 183, e que cria um sistema de planejamento e gestão do município, determinando as políticas a serem desenvolvidas e em um prazo de 10 anos em todas as áreas da administração. Os projetos dos outros prefeitos deverão estar de acordo com o plano. Há também, no âmbito municipal e direcionada para o espaço urbano, a lei de zoneamento, que é o uso e ocupação do solo, que define o tipo de uso, residencial, comercial, misto, né? E, por exemplo, no plano diretor de Sobral, a área do município está toda zoneada. Por exemplo, o centro é atividade comercial, ali perto do Açaí, na BR-222, a área industrial, né? Então, tem que ter todo esse zoneamento do território do município para poder organizar as atividades econômicas do município. Isso está no plano diretor, tá ok? E o tamanho da construção permitidos em um terreno. No caso das grandes cidades, o plano diretor normalmente é implementado com base em planos regionais. Ou seja, são leis que fazem aí realmente a cidade cumprir o seu papel social. Imagine uma cidade sem essas leis, seria uma desordem total na ocupação do espaço, no uso do solo, né, da cidade. Então, essas leis, tanto da Constituição, o plano diretor, que é uma lei municipal, e a lei de zoneamento, que está aí inclusa, né, no plano diretor, são importantíssimos para manter a ordem, né, o uso da terra aí no município, na cidade. Aqui, pessoal, eu trouxe duas questões, né, importantes para a gente ver, para vocês compreenderem melhor esse assunto de urbanização, né, das consequências desse fenômeno e também, né, da questão da cidade. Então, a questão diz o seguinte: no Brasil, as favelas, embora localizadas em sítios diferenciados, apresentam como característica comum o seu caráter periférico, ocupando sempre os limites da mancha urbana. Pessoal, essa não é, tá bom? Porque as favelas, em algumas cidades, elas não se localizam somente na periferia. Tem favelas em algumas cidades que se localizam entre áreas nobres, né? Ou seja, não na periferia da cidade. Então, a está incorreta. B. O fato de serem uma ocorrência essencialmente ligadas às grandes áreas metropolitanas do Sudeste e do Nordeste também está errada, porque em todas as regiões do Brasil, principalmente nas capitais, né, dessas regiões, existem favelas, e não somente no Sudeste e no Nordeste. Então, no Centro-Oeste tem favela, no Sul tem favela e na região Norte também tem favela. Então, essa está errada. C.
As habitações de baixo custo, construídas em terrenos de posse definitiva, localizados em loteamentos organizados e destinados a populações de baixa renda. Essa questão também está errada, porque favelas não se localizam em loteamentos organizados, né? O que ocorre é o contrário, uma baita de uma desorganização nas construções. D. A ausência de preocupação com o meio ambiente urbano em razão da natureza desordenada da ocupação, realizada em terrenos públicos ou de terceiros. Essa é a alternativa correta. Tá ok? E a letra E. O fato de estarem estruturalmente associadas a bairros tradicionais degradados, com reutilização intensiva de velhos casarões mantidos pela especulação imobiliária. Essa está errada porque, né, geralmente essas habitações de periferia, né, as favelas, elas são aí, ocorrem pela ocupação de terrenos, né, é, geralmente limpos, onde a população chega e levanta os seus barracos, né, suas casas aí de maneira bem desordenada. E para finalizar, tem essa outra questão, né, e ela diz assim: a população das grandes metrópoles brasileiras vê-se atingida pelas enchentes exageradas pelo assoreamento dos córregos e rios e pela impermeabilidade dos solos, pela destruição das áreas verdes, pela poluição do ar e da água, pela erosão que afeta os solos de áreas ocupadas de modo inadequado. A ideia central do texto faz referência, vamos aqui. Letra A, ao difícil acesso à terra nas cidades. Não tem nada a ver, então não é essa a alternativa. As relações entre o indivíduo e a coletividade nas cidades. Também não tem nada a ver. C, a intervenção do Estado na organização do espaço urbano, também não tem nada a ver com o enunciado da questão. D, a incapacidade de resistência da natureza ao crescimento urbano, também não marcamos essa como a correta. A correta é a letra E, pessoal. Né? Aquele enunciado da questão faz referência aos problemas ambientais decorrentes da expansão urbana desordenada, ok? Então, né, assoreamento de rios, hipermeabilidade de solos, destruição de áreas verdes, né, poluição do ar e da água, tá certo? Tudo isso é consequência de problemas ambientais que ocorrem aí devido à expansão urbana desordenada nas cidades, tá ok? Eu encerro aqui a videoaula e nós nos vemos no nosso próximo vídeo.